Então, pessoal, tô conseguindo. Vocês estão vendo o compartilhamento? Conseguiram ver? Me dão um ok? Não. Não? Ah, agora foi. Foi? Tá. Então eu vou entrar nos slides da aula anterior pra gente dar uma revisadinha, tá? Então eu vou lá no final que tem os dois últimos slides lá. A gente não chegou a ver como você fazia eles, né? Eu até mandei o videozinho, mas não mandei dessa questão. E daí a gente já retoma um pouco, já revisa. Então, na aula passada a gente viu como se criar, como conhecer a lei de formação de uma função. Toda função tem uma lei. Toda função é regida por uma lei. E essas leis nos ajudam a vários cálculos, vários estudos da função. Então aqui nós temos uma sequência de pontinhos e figuras, né? E essa sequência aqui nós podemos ver que ela é uma função. Deixa eu ver se caiu. Estão me escutando? Sim. Tá. Eu vou perguntar de novo porque eu vi que a prof. Andressa estava mandando mensagem aqui, mas eu acho que é porque eu não estava conseguindo entrar antes. Então, aqui no caso, nós temos dois conjuntos. Conjunto das figuras, né? Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. E o conjunto da quantidade de pontos de cada figura. Então, a figura 1 tem 1 ponto, figura 2 tem 5 pontos. E assim sucessivamente. Isso aqui forma uma função. Tá? Então, é uma função do número de figuras pela quantidade de pontinhos. Então, a ideia aqui é descobrir uma lei que rege isso. Uma lei que vai nos ajudar a saber quantos pontinhos tem a quinta figura, a sexta figura ou a décima figura, como está determinado aqui na questão 6. Ou em que figura vai ter 157 pontinhos. Tá? Então, nós vimos na aula passada que para descobrir a lei de formação é preciso de dois pares ordenados. Tá? Aqui eu coloquei que a lei geral da função afim é y igual a x mais b. E por que eu percebi que é uma função afim? Pela variação dos pontos. Então sempre tem que observar a variação desses pontos. Só um pouquinho que tem aluno pedindo para entrar aqui. É só que ela... Vamos ver. Não, mas não apareceu para mim aqui. Tá, vou continuar aqui. Só vou ter que voltar tudo de novo. Então, a taxa de variação aqui vocês podem perceber que varia de 4 em 4 pontinhos. A cada figura aumenta 4 pontinhos. E como essa taxa de variação sempre é a mesma, sempre é 4, então ela é uma função afim. Por isso já eu determinei aqui que a lei geral, a lei que eu vou ter que encontrar vai ter que ser nesse formato. Y igual a x mais b. Tá? Em que o A e o B é o que eu tenho que procurar. Tá? Para isso, eu peguei figuras x e pontos y. Chamei o número de figuras de x e a quantidade de pontinhos de y. E daí nós vimos que na figura x, na figura 1 tem um pontinho. Na figura 2 tem 5 pontinhos. Na figura 3 tem 9 pontinhos. E na figura 4, no caso, ia ter 16 pontinhos. Não, 13 pontinhos. Tá? Mas eu nem coloquei ele. Então, quando aparecer sequências, tabelas ou qualquer coisa de função afim,
vocês têm que tirar dois pares ordenados. Então aqui vocês vão ter que pegar desses pontos aqui, dessas associações, e tirar dois pares ordenados. Não precisa 3. Tem mais pontos aqui só para verificar se é uma função afim. Então aqui tira dois pares ordenados, vou escolher o 5, 2, 1 e 1. Tá? 2 e 5 no caso pela ordem, né? Que primeiro tem que dar o valor do x e depois o valor do y. E outro ponto 1 e 1. Eu sempre coloco o maior em cima porque vai facilitar na hora de resolver o sistema. Que daí nós vamos montar um sistema e ao resolver esse sistema vai ficar mais fácil de subtrair as equações colocando o maior em cima e o menor embaixo. E daí nós vamos substituir na lei de formação o 2 no x, o 5 no y. Estão me ouvindo? Tá ok? Sim? Sim. Tá. Então aqui substituindo o 5 no y e o 2 no x, né? A equação vai ficar 5 igual a 2a mais b. Eu sempre coloco o x na frente do a depois que eu substituo. Fica mais fácil no meu entendimento. Eu acho que é só pegar uma questão de jeito ali, né? Senão ficaria a vezes 2. É meio estranho. E daí a mesma coisa faz com outro par ordenado, 1 e 1. Tá? Então isso aqui foi da aula passada que a gente viu. Eu mostrei para vocês lá uma técnica que é multiplicar uma das linhas por menos 1. Ou aqui vocês podem pegar e fazer assim. Ó. Eu vou pegar e colocar um menos aqui. E vou subtrair essas linhas. Ó. Também pode ser feito. Tá? Então pode multiplicar uma linha por menos 1 ou pegar uma linha e diminuir da outra. Então se pega b menos b, b menos o b. Vai dar zero, né? Vai cortar os b. E essa é a ideia, cortar uma das letras para que fique uma letra só e daí a gente descubra o valor dela. 2 menos 1a vai ficar 1a, ou simplesmente a. 5 menos 1 vai ficar 4. Então aqui a gente já descobre o valor do a, bem rapidamente. Ó. Algumas vai dar mais trabalho, outras não, né? Depende do tipo das equações. Essa aqui foi fácil. Então, coeficiente A deu 4. Esse coeficiente A é o coeficiente angular, ou a taxa de variação. Então, se vocês tivessem pegado aqui e observado a sequência, do 1 pular para o 5, do 5 para o 9, do 9 para o 13, vocês iam ver que está variando de 4 em 4. É o coeficiente A, o coeficiente angular. Então, o coeficiente A vai ser a taxa de variação, de quanto em quanto está aumentando. Sempre vai dar isso. Tá? Então, nem precisava fazer a continha se quisesse colocar direto lá que o A valia 4, observando a taxa de variação, podia. Daí, para achar o valor de B, nós pegamos uma das equações, né? Eu peguei a de cima, poderia ter pego a de baixo. A gente chega no mesmo valor. E vamos substituir o valor do A por 4, porque a gente já sabe o valor do A. Então ficaria 5 igual a 2 vezes A, 2 vezes 4 mais B. Daí 2 vezes 4 vai dar 8, né? E daí eu pego esse 8 e passo para o lado do 5, né? O 8 vai diminuindo. Vai ficar 5 menos 8. E aqui no caso a gente achou o valor do B. O B vale menos 3. Quando a gente acha o valor do A e o valor do B, substitui na lei geral, que daí a gente encontra a lei específica dessa função. Então, a lei específica dessa função é 4x menos 3. Tá? O que mais que a gente tira aqui? Tira que o coeficiente angular é 4. Então, lembrando o coeficiente angular, né? Coeficiente linear é menos 3, o coeficiente b é o menos 3. E o zero da função nós vamos ter que calcular ele. Como que se calcula o zero da função? Isso é lá da segunda aula do trimestre. Então, tem que zerar o y dessa lei, né? Zerando o y dessa lei, nós vamos encontrar o zero da função. Então, zero o y e isola o x, né?
Para isolar o x, primeiro passo o 3 para cá. Vai ficar 3 positivo. Sempre muda a operação, né, dele, né? Se ele está diminuindo, ele vai somar. Se ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, esse 4 passa dividindo. Então, o zero da função é 3/4, né? Então, 3/4 é o zero da função. Só para a gente relembrar, o zero da função é onde a reta do gráfico dessa função vai passar no eixo x. Enquanto que o b é onde a reta vai passar no eixo y. Ela é uma função crescente porque o coeficiente a, né, o coeficiente angular, é positivo. Ou seja, cada vez vai aumentar a quantidade de bolinhas dessa função. Então é visível aqui até pela sequência de bolinhas que está aumentando. A lei de formação, então a gente já tinha descoberto antes, né? E agora nós temos que calcular o f de 10, né? Então só coloquei zero da função aqui para separar a continha. O f de 10, o 10 está no lugar do x, então nós vamos ter que trocar esse 10 no lugar do x da lei da função dessa sequência. Então no lugar do x colocamos 10, né? Aí fica 4 vezes 10 menos 3. E daí é só fazer a conta. 4 vezes 10 é 40, né? 40 menos 3 dá 37. Então, na 10ª figura, isso aqui quer dizer que na 10ª figura, o 10 é o valor do x, né? Então, na 10ª figura vai ter 37 bolinhas. Então, a lei de função nos ajuda nesse ponto. A saber ou descobrir figuras lá adiante de uma forma mais rápida. Em qual figura eu determino o valor de x de forma que f de x é 157. Ou seja, o número de pontinhos tem que ser 157. Então, nós vamos ter que trocar no y, tá? Aqui nós trocávamos no x. Aqui nós vamos trocar no y. Então, pega a lei de função e substitui o y por 157. E daí, da mesma coisa da outra conta, isola o x. Passo 3 primeiro para cá, ele está diminuindo, passo somando. Vai dar 160 dividido por 4. Então, na 40ª figura, vai ter 157 pontos. Eu aqui só não fiz o gráfico, mas daí daria para pegar esses dois pares ordenados, marca os pontinhos lá e desenha o gráfico. Então aqui um pouco do que a gente viu na aula passada. Alguma pergunta, alguma dúvida? Algo a relatar? Podem comentar? Não? Não? Então voltamos lá. Alguma dúvida assim que vocês tiverem, que é a parte eu acho que mais difícil da função afim, ela não é um conteúdo bem fácil, não é difícil, mas dentro desse conteúdo é a parte mais difícil. Pietra, tá, 8:20. O que a Pietra... Ah, tá, entendi. A Pietra respondeu o que eu perguntei. Então, nós vimos até agora a relação dos coeficientes, né? Toda função afim tem dois coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B. O coeficiente A vai indicar o crescimento e o decrescimento da função. O coeficiente B, coeficiente linear, é onde a reta passa no y. Zero da função é onde a reta corta o eixo x. Aí tem que zerar o y. Que mais que a gente viu? Construção gráfica. Precisa de dois pares ordenados. E lei de formação de uma função afim. Hoje nós vamos ver, até no livro de vocês não tem especificado bem esse conteúdo. Ele está na página 82.
Se vocês vão olhar lá, 82 tem praticamente só exercício. Mas tem uma partezinha lá que mostra, bem na primeira coluna, determinar o ponto de intersecção das retas concorrentes. Tá? Apesar do livro não enfatizar tanto esse conteúdo, ele é um conteúdo que tem muitas aplicações. E já apareceu várias questões desse tipo no Enem, e concursos cai bastante esse tipo de questão. Então todo ano eu foco nesse conteúdo. Tá? Então hoje nós vamos se basear praticamente só em ponto de intersecção de duas funções. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? Então vamos lá. Vou apresentar de novo, daí eu vou mostrar o que é ponto de intersecção entre duas funções. Deixa eu ver. Vou aqui. Está compartilhando? Me deem OK? Sim? Sim. Sim, tá. Então, ponto de intersecção entre duas funções. Eu coloquei aqui um gráfico de duas funções. Uma função a f de x, que é o gráfico verdinho, e a função g de x, que é o gráfico em azul. O ponto de intersecção, se vocês lembrarem lá de conjuntos, intersecção, o que era lá em conjuntos? Era o que tinha em comum entre os elementos em comum entre dois conjuntos, era a intersecção. Aqui também tem a mesma ideia. A intersecção é o ponto que é comum a ambas as funções. Então, se a gente olhar as duas funções, nós vamos encontrar, ver que esse ponto de intersecção é aqui, onde eu estou sinalando. Esse pontinho aqui é o ponto de intersecção entre as duas funções. E o objetivo desse conteúdo é encontrar esse par ordenado aqui. Aqui vocês podem perceber que o par ordenado, que é o ponto de intersecção, é o 1 do x, né? E o 1 do y. Aqui está ruim de eu escrever, mas é esse o objetivo desse conteúdo. Como encontrar esse ponto? Aqui a gente encontrou porque eu peguei duas funções bem fáceis e deu bem certinho aqui na malha que a gente desenhou o gráfico. Mas nem sempre a gente vai ter que desenhar o gráfico para encontrar esse ponto. Às vezes a gente desenha o gráfico, dá lá num ponto lá que não está nas malhas, não é perceptível dentro da malha. Então a gente não vai descobrir esse par ordenado. Então, para descobrir o ponto de intersecção, aonde que essas funções se cruzam, ou que as retas das funções se cruzam, nós vamos utilizar o conteúdo bem semelhante ao da aula passada. Nós vamos fazer sistemas. Porém, na aula passada, a ideia nossa era procurar o valor do A e do B. Porém, agora a gente tem o valor do A e do B, das duas funções. Nós vamos ter que encontrar o valor do x e do y. O valor do x e do y é o que representa o par ordenado que elas se intersectam. O x é o 1, aqui nesse caso, e o y é 1. Então, nós vamos ter que fazer esse sistema e encontrar 1 e 1. Então, nós colocamos as duas funções. A função de cima e a função de baixo. Eu troquei os f de x e o g de x por y, né, que fica mais fácil de resolver. E daí aqui, nós vamos ter que eliminar uma das letras para poder encontrar o valor do x e depois encontrar o valor do y.
Nesse caso aqui, são vários os casos, né? Mas eu vou utilizar a mesma ideia de antes. Diminuir uma linha da outra. Vocês têm que parar e perceber que vocês têm um y positivo aqui, tem outro y positivo aqui. Quando tem dois y, vocês podem diminuir uma linha da outra, que vai ficar y menos y. E y menos y vai ficar 0. Daí acaba eliminando o y. E daí vai ficar só com x e vai descobrir o valor do x. Então, aqui a ideia vai ser subtrair uma linha da outra. Também poderia igualar uma à outra, porque eles valem o mesmo valor. Ó. 2x menos 1 vale quanto? Vale y. Menos 3x mais 4 vale quanto? Vale y. Então, poderia igualar 2x menos 1 igual a menos 3x mais 4. Também daria certo. Então, tem várias técnicas para resolver isso. Isso aqui é um conteúdo do 7º ano, então vocês aprenderam lá no 7º ano, tem 3 maneiras de resolver esse tipo de sistema. 3, 4 maneiras, tem várias maneiras. Até no 2º ano vocês vão aprender mais uma forma de resolver esse tipo de sistema. Mas daí cada um escolhe o que se adapta melhor, né? Alguns problemas eu vou usar uma técnica, alguns eu uso outro, né? Para vocês irem relembrando. Essa aqui eu vou diminuir uma linha da outra. Então, y menos y vai ficar 0. 2 menos 3. Aqui ele tem que cuidar. Ó. 2 menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, 2 mais 3 vai ficar 5x. Menos 1 menos 4 vai dar menos 5. Então, quando diminui uma linha da outra, tem que cuidar que quando é negativo, ele vai ficar positivo. E quando é positivo, esse número vai ficar negativo. Então, 2 menos 3 vai ficar 2 mais 3, que daí dá 5. Menos 1 menos mais 4 vai ficar menos 1 menos 4, que vai dar o menos 5. Então, agora basta isolar esse x, né? Passa o 5 para o lado esquerdo. Ficou lá a conta. Então vai ficar 5 positivo e agora passa esse outro 5 dividindo. 5 dividido por 5 dá 1. Então encontramos o primeiro valor aqui, ó, do par ordenado, o 1. Agora temos que encontrar o outro ponto, o ponto do y. Então a gente pega uma dessas equações e daí vai substituir o x por 1. Eu vou escolher aqui essa de cima, 2x menos 1. Então, eu sei que o x vale 1, substituo o x por 1. Então, vai ficar y igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 menos 1 vai dar 1. Então, chegamos aqui nos dois valores, ó, 1 e 1. É o par ordenado onde as retas dessas duas funções se interceptam. Esse é o objetivo desse conteúdo, encontrar esse par ordenado. Tá? É fácil ou é difícil? Hã? É fácil. Fácil. Só vocês têm que cuidar para não confundir com lei de formação de uma função, tá? Que lei de formação de uma função também se resolve por sistema, porém lá vocês vão encontrar o a e o b. Então tem que cuidar isso, o pessoal confunde bastante, porque a técnica de resolução é parecida. Então, muito cuidado nisso. Vocês querem tentar fazer essa aqui? Ou pelo menos dar uma pensada, ou uma rascunhada. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nela.
De início vocês vão ter que colocar elas em sistema, né? Então trocam aquele f de x e o g de x por y, né? Procuram colocar sempre o maior em cima, que daí vocês podem diminuir uma linha da outra e fica bem mais fácil de resolver. Alguém já encontrou? Ou eu tô rápido demais? Ah, mas vocês não falam? Vocês são muito quietos? Ou caiu a conexão? Estamos aqui, senhor. Ah, Vou fazer, senhor. que legal. Não é -4, senhor? -4? Eu até não lembro. -4. É que tem que ter dois valores, um para o x e um para o y. Deixa eu só olhar aqui. Vai dar um valor negativo. Vamos ver. 2 e 6. Acho que tem que dar -3, eu acho. Deu -3 e -4. -3 e -4. Viram? Não é tudo complicado, né? Porque utilizam conteúdo do sétimo ano. O sétimo ano, na verdade, faz algumas questões parecidas, só que daí não trata que é uma função, né? Trata que é duas equações. Lá no sétimo ano eu pego os livros lá, quando eu dou aula para eles, lá tem bastante questãozinha desse tipo. E é bom sempre revisar. No Enem tem várias questõezinhas que caem desse tipo. Claro que lá caem situações problemas. Depois eu vou dar as situações que caem lá no Enem. Então aqui eu diminui uma linha da outra. Não sei que técnica vocês utilizaram, mas eu peguei 8 menos 2 vai dar 6. 4x menos 2x, 2x. Y menos y vai dar 0. O legal aqui é que sempre vocês vão ter o valor do y, um y e um y, né? Então, se diminuir uma linha da outra nesse tipo de questão, assim, sempre vai dar 0 no y. De agora passo 6 para o lado da esquerda, né? Vai ficar -6. E daí passo 2 dividindo. Então acho o x que é -3. Então tá certo o que falar. X menos 3. E agora, depois de encontrar o x, não terminou a conta. Lembra que vocês têm que chegar num par ordenado. Dois valores, um valor de x e um valor de y. Então de agora a gente escolhe uma das equações. Qualquer uma delas vai dar certo. Se procurar mais com um coeficiente mais baixo, é melhor, né, de fazer a conta. Mas daí fica a critério. Eu peguei a mais alta aqui, 4x menos 8. Então vou substituir o x por -3, que é o valor que vale o x. Então vai ficar 4 vezes -3 mais 8. Daí primeiro faz a multiplicação, né? 4 vezes -3 dá -12. -12 mais 8, então dá -4. Então, se pegar e desenhar o gráfico das duas funções, as retas vão se cortar nesse ponto aqui, ó, -3 e no -4. Então, é bem assim o conteúdo. Assim, a parte mais técnica, né, que não envolve problema, é bem facinha, bem tranquilo. Só pegar as duas equações, diminui uma da outra, encontra o x, depois encontra o y. Ok? Alguma dúvida aí? Não? Por enquanto, não. Tá. Então vamos para as situações problemas, os probleminhas. O próprio nome diz problema. Tá? Esse tipo de conteúdo
em situações problemas, normalmente traz custos e custos, como é que eu vou dizer, receita e despesa. Então aqui nós temos duas funções, a da receita, que é a vermelhinha, e da despesa, que é a azul. Empresas às vezes costumam modelar suas receitas e despesas em função para perceber assim quanto que é preciso vender, quanto que é preciso produzir. Então esse tipo de questão é bem comum, vocês vão encontram bastante desse tipo de questão, tá? Então uma certa indústria produz peças de automóveis. Para produzir essas peças, a empresa possui um custo mensal fixo de 9.100. Aqui ele não deu as leis da função no problema. Tá? Então esse que é mais uma dificuldade. Às vezes a gente não consegue perceber isso. Não deu a lei da despesa e não deu a lei da função. Apenas foi dito que há um custo fixo de 9.100. Mais custos variáveis, que é 30 centavos por cada peça produzida. Quando você fala em custo fixo, é o coeficiente B. Então, nesse tipo de problema, vocês vão ter que ter esse cuidado. E 30 centavos por cada peça, ou seja, 30 centavos vezes X peças, né? Está tratando uma função de X peças pelo preço produzido, pelo preço recebido ou pago. Uma das formas que daria para fazer, mas daí daria mais trabalho, se quisesse descobrir a lei, era pegar e criar pares ordenados. Por exemplo, se produzir 0 peça, vai ter custo de R$ 9.100. Se produzir uma peça, vai dar R$ 9.100 com 30 centavos. Daí, fazendo aquele sistema, tudo da aula passada, a gente chegaria a essa lei aqui. Mas, se quiser fazer direto, dá para fazer, mas daí é um pouquinho mais difícil. A ideia é pegar o 9.100, que é o valor fixo, colocar no coeficiente B, e 30 centavos por cada peça, que é a taxa variável. Já está falando em variável, né? A taxa de variação, né? Então é o coeficiente A. Então 0,30 ou 0,3x. Daí montou a lei, que é a lei do custo. Então uma empresa, se ela não produzir nenhuma peça, ela vai ter o custo do aluguel, o custo dos empregados e coisas assim. E daí ainda continuou o problema dizendo que ao vender essas peças, cada peça custa 1,60. Ou seja, forma uma função que é 1,60 ou 1,60 vezes cada peça. Se vender uma peça, 1,60. Se vender duas peças, 13,20. 3 peças, 3 vezes 1,60. E assim vai. Então aqui nós temos a função que é da despesa e a função que é do lucro. Então até uma quantidade de peças, lembrando que x é peças. Então uma certa quantidade de peças que está representado aqui, daqui até o ponto zero, essa empresa está tendo prejuízo, porque o custo está mais alto do que o lucro, ou o que ele está recebendo. Não é lucro, é o que está recebendo. Depois de uma certa quantidade, desse ponto P aqui, uma certa quantidade de peças, o que ele está recebendo vai ser maior do que o que ele está pagando de custo. Ou seja, daí ele já começa a ter lucro. Então aqui ele está recebendo bem mais, em relação ao Y, é o que ele está recebendo. Então ele recebe mais do que ele está gastando, então ele já está tendo lucro.
Então, a partir de quantas peças, esse problema quer saber, a partir de quantas peças ele vai ter lucro. Ele vai começar a ter mais valor recebido do que mais valor pago, Então, nós temos que descobrir esse ponto de intersecção aqui. Ou descobrir o número de peças em que vai representar a quantidade mínima a produzir para não ter prejuízo. Então, a gente coloca as duas leis das duas funções em sistema. Então, pega a lei de cima, é a outra, e coloca ali em sisteminha e faz o mesmo esquema. Tá? Sempre lembrando que x é as peças, são as peças, e y é o valor que ele recebe ou que ele paga. Tá? Então, se eu encontrar o valor de x, eu vou encontrar o valor das peças. Se eu encontrar o valor do y, vai ser o valor que ele recebeu e o valor que ele pagou. Tá? Então, aqui eu peguei e fiz o mesmo esquema de antes. Eu fiz uma linha menos a outra. Porém, aqui eu fiz, só para complicar, eu peguei a linha de baixo e diminui pela linha de cima. Mas poderia ser feita a linha de cima menos a linha de baixo. Não teria problema. Y menos Y, 0, né? 1,6 menos 0,3 vai dar 1,3. Estão me ouvindo? Tá ok? Só me dão ok. Sim. Tá. Então, 1,6 menos 0,3 vai dar 1,3. Aqui é como se fosse 0, né? Não tem coeficiente b. Então, 0 menos 9.100 vai dar menos 9.100. Tá? Então, só tem cuidado na hora de subtrair. Poderia ter feito a de cima menos a de baixo, ou a de baixo menos a de cima, sem problema. Então, aqui agora eu passo 9.100 para o lado da esquerda. Vai ficar 9.100 positivo. Tá? E daí, basta agora passar o 1,3 dividindo. Então, 9.100 dividido por 1,3 vai dar 7.000. O que significa isso? 7.000 significa esse ponto aqui. Ó. Tá? Esse pontinho aqui é o que representa a quantidade mínima de peças, né? Então, 7.000 é o mínimo de peças para ele começar a ter lucro. Aqui eu só descobri o valor de x, porque o problema só me pedia quantas peças era preciso produzir no mês, né? Se eu quisesse saber quanto geraria essas 7.000 peças em dinheiro, daí nós substituiríamos em uma das equações e nós descobrimos o ponto de y. Tá? Esse ponto aqui. Mas aqui não interessa, né? Nos exemplos anteriores, nós encontramos o x e procuramos o valor do y. Nesse caso, não foi preciso. Mas se quisesse, podia substituir o x ali no lugar do x de uma das equações e encontrava esse valor. Esse valor aqui ia ser o valor de quanto ele ia receber pela venda das 7.000 peças e quanto ele ia pagar pelo valor das 7.000 peças. E como é o ponto de intersecção, se pegar a substituição dessa função com essa aqui, ia dar 0. Ou seja, não ia ter lucro nem prejuízo. Então é um probleminha muito comum, aparece muito esse tipo de situação. Tá? Alguma pergunta? Acho que o mais difícil aí é montar a equação, né? Nesse caso aí ficou bem difícil. Mas tem alguns probleminhas que são mais fáceis. Esse aqui, por exemplo, é bem tranquilo, é bem fácil. Tá? A soma das idades de Joaquim e Lúcio é 60 anos. Tá?
sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio, qual é a idade de cada um deles? Vejam que não foi dado as duas funções, nenhuma nem a do outro, tá? Precisamos de duas funções para descobrir o valor do x ou do y. E aqui não deu nada. E daí o que a gente faz? Chora, né? Não. Vamos lá. Então, nesse tipo de problema, é até mais fácil do que o anterior. Parece que não, mas o anterior foi dado os valores aqui e foi falado em custo fixo e custo variável. Aqui não tem custo fixo, nada de variável, mas diz assim, as idades de Joaquim e Lúcia 60 anos. Eu posso criar uma função, uma lei, que trata dessa frase aqui. Joaquim mais Lúcio é igual a 60 anos. Então a lei é bem fácil de encontrar. Aqui eu coloquei J mais L, mas se quisesse colocar X mais Y igual a 60, poderia. Daria para isolar o Y também. Y igual a 60 menos X. Poderia. Então é uma das formas que aparecem aquele tipo de conteúdo. Mas eu preciso de duas leis, tá? Tenho uma lei aqui. A outra lei nós vamos fazer dessa outra frase. Sabendo que a idade de Joaquim é o triplo da idade de Lúcio. Então, como que a gente vai montar essa outra função? Vai ser assim. Joaquim, a idade de Joaquim é igual ao triplo da idade de Lúcio. Então, montamos as duas leis. Tá? É a parte mais difícil dos problemas, tá? Então aqui eu poderia colocar em sistema, fazer que nem as outras, mas eu vou utilizar um outro método agora, tá? Esse método, ele segue da ideia de que já foi dado o valor de J aqui, ó. A idade de Joaquim é o triplo de Lúcio. Então eu posso pegar esse 3L e substituir naquela lei aqui. Nessa lei, no lugar do J, eu troco por 3L. É uma das formas que é possível ser feito. Então, eu escrevo a primeira função e pego a outra função e substituo o 3L no lugar do J. Porque J vale 3L. E vai ficar assim, ó, substituindo J por 3L. 3L mais L igual a 60. Aí somos L's, né? 3L's mais L é 4L. 4L igual a 60. Passo 4 dividindo. Vai ver que L vale 15. O que significa esse L igual a 15? Significa que Lúcio tem 15 anos. Agora eu pego essa função, essa lei aqui, e substituo o 15 no lugar do L. Porque agora eu sei que o L vale 15. Então, vai ficar 3 vezes 15. E daí, 3 vezes 15, 45. A idade do Joaquim é 45. Lúcio tem 15, Joaquim tem 45. Se nós tivéssemos, fosse puxar lá para a primeira questão, o par ordenado seria 15 e 45. Tá? Um é x, outro é y, né? Então, monta esse par ordenado, 15 e 45 ou 45 e 15, dependendo da ordem que pegar. Eu vou fazer aqui em sistema, tá? Esse aqui foi um método de substituição, mas poderia ser feito que nem os métodos anteriores, colocar em sistema, né? Aqui não saiu a flechinha do sistema. Aqui eu só peguei e passei o 3L para o lado do J, ficaria duas funções normais. Ó. X mais y igual a 60, x menos 3y igual a 0. Diminui uma linha da outra, né? Claro que aqui ficou tudo junto, tudo no mesmo lado. Ele muda um pouquinho das funções lá, mas a ideia é a mesma. Daí diminui. J menos J vai dar 0. L menos 3L vai dar
menos com menos vai dar mais, né? L mais 3L, 4L. 60 menos 0, 60. Então ficou 0 mais 4L igual a 60. Agora passo o 4 dividindo. E daí vai dar 15. O mesmo resultado aqui. E daí faz a mesma coisa. Pega uma das leis, substitui o L por 15 e encontra o valor da idade do Joaquim. Então os problemas são mais difíceis, são mais complicadinhos. A ideia é tirar do problema duas funções. Tá? E daí colocar em sistema, né, ou fazer substituição para encontrar os valores procurados. Difícil ou fácil? Hã? Eu só vou voltar aqui para ver o que vocês... Se tem alguma pergunta. Não. Mas é mais dificilzinho, né? Mais complicado um pouco. Mas vamos lá. Vocês não falam se tem dúvida? Ah, sabem tudo. Que bom. Então vou continuar aqui. Vamos para mais uma. Aqui no caso é praticar, né? Vocês sabem que a ideia é encontrar um par ordenado, x e y, né? E daí nos problemas tem que montar duas funções, né? Fazer sistema para encontrar esses pares ordenados. Então a ideia do conteúdo sempre é a mesma. Mais um probleminha. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse probleminha aqui. Vamos ver o que se vocês... É difícil. Esse é um pouquinho mais difícil que o outro. Só lembrando assim, esses problemas, alguns aparecem no 7º ano. Isso aparece no 7º ano. Eu estou relembrando, trazendo lá do 7º ano, só que daí implicando em funções, né? Que esses problemas a gente consegue colocar em função, né? Fazer função deles e daí resolver esses probleminhas. Cai muito em OBMAP isso. Primeira fase do OBMAP cai. E se procurar na internet, vocês vão ver muitos probleminhas desse tipo. De concurso é praxe ter uma questão dessa. Às vezes mais fácil, às vezes mais difícil. Tem que interpretar, a questão da interpretação do problema também é importante. Lembra que a primeira coisa de tudo é fazer duas funções. Uma das funções é bem fácil. Como é vaca e galinha, né? Dá pra gente chamar de V e de G. Né? V mais G, né? O número de vacas e galinhas tem que dar quanto? Vamos ver se vocês sabem as. Saber sabem, não querem falar. Quanto que dá vaca mais galinha? 60. Isso, já montou uma equaçãozinha. Daí o mais difícil é montar a outra. Alguém encontrou a outra?
4V mais 2G igual 220. Isso, perfeito. Então eu estou escrevendo essa aqui porque essa aqui eu acho que não vai aparecer. 50 vacas e 10 galinhas? Isso, perfeito. Então a ideia é encontrar essas duas leis aqui. Por que 4V mais 2G? Como está se tratando em patas, daí tem que ver que as vacas têm 4 patas. As galinhas, 2 patas, né? Não é bem pata, mas é pata. Não sei, ficou pata aí. Então, a quantidade de patas dá 220. Então, nós vamos fazer uma função envolvendo as patas e uma função envolvendo a quantidade de animais. Então, é sempre nessa ideia. Vai dar duas variáveis aqui. E daí a gente monta as duas leis. Daí coloca em sistema. Procurem colocar sempre a maior em cima e a menor embaixo. Aqui eu fiz ao contrário. Eu sou sempre ao contrário. Mas daí diminui, né? Não, aqui eu vou fazer diferente. Porque diminuir aqui não vai dar certo. Vocês podem perceber isso. Ó. Se diminuir 4V menos V vai dar 3V. 2G menos G vai ficar 1G. Eliminou alguma das letras? Não, né? E daí não vai ter como achar o valor de V ou de G. Então aqui a questão de subtrair uma linha da outra não vai dar certo. E daí o que a gente faz? Tem duas formas. Uma das formas seria isolar uma das letras aqui. Passar o V para cá, ou o G para cá. E substituir na equação de baixo. Eu acho que às vezes é meio trabalhoso. Eu procuro fazer assim, ó. Deixa eu só apagar isso que eu escrevi ali. Que não vai dar para diminuir, tá? Não vai dar para diminuir porque vai ficar 3V e 1G. Eu vou fazer assim, multiplicar uma linha, a linha de cima, por menos 2. Por que menos 2? Porque se eu multiplicar essa linha de cima, e eu posso fazer isso, eu vou ficar com menos 2G. E menos 2G eu posso cortar com o 2G de baixo. Então, se eu multiplicar a linha de cima por menos 2, vai ficar menos 2V, menos 2G, menos 120. Tem que lembrar de multiplicar todos os valores. O V, o G e o 60. Então, fica menos 2V, menos 2G, menos 120. Alguma dúvida? E daí coloca a outra equação. Colocou as duas equações, agora vocês vão ver que podem cortar o G. Ó. Corta esse G, corta esse outro G. E daí faz a continha ali. 4V menos 2V vai dar 2V. 220 menos 120, 100. Tá? Então, diminuiu uma linha da outra. Daí pode fazer isso, diminuir uma linha da outra, ou somar as linhas nesse caso. Mas primeiro teve que multiplicar por menos 2. Também poderia multiplicar por outro valor aqui, porque outro valor eu poderia multiplicar. Vamos ver se vocês entenderam essa ideia. Que outro valor eu poderia multiplicar aqui? Essa linha de cima. 4. Isso, por 4. Menos 4, né? Que daí eu eliminaria o 4V. Ia ficar menos 4V com mais 4V e ia cortar. Também poderia fazer um esquema assim, ó. Dividir a linha de baixo por 2. São todos números pares, né? Eu poderia dividir a linha de baixo por 2. Ficaria V, G e 110. Ficaria até, acho que mais fácil, mais rápido. Então, nós podemos fazer isso. Multiplicar uma linha ou dividir essa linha. Tá? Então, pode multiplicar ou dividir. Só não pode somar, né? Você vai somar ali, daí vai dar erro. Somar, diminuir. O que pode fazer é multiplicar uma linha toda ou dividir uma linha toda. Pode multiplicar as duas linhas também, se quiser. Pode. Então, aqui foi encontrado o número de vacas.
Então a pergunta era: quantas vacas João cria? 50 vacas, né? Se quiser saber quantas galinhas tinha, é só pegar uma das leis, né? Então as vacas mais as galinhas dão 60, né? Troca as vacas por 50, passa as vacas diminuindo o total lá. 60 menos 50 vai dar 10, né? 10 galinhas e 50 vacas. Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Deixa eu só sair aqui, que eu quero fazer uma coisinha com vocês. Deixa eu voltar lá. Eu vou parar. Não sendo teste surpresa, tá tudo certo. Ah, teste surpresa, tá? Tá, eu parei a apresentação. Não, eu quero mandar para vocês um link para fazer a chamada. Senão eu sempre me esqueço disso. Eu posso mandar aí no chat, né? Chat, não sei como é que fala. Eu sempre não... Sou meio caipira, eu não sei falar essas palavras estranhas aí. Eu vou mandar aqui, tá? Daí vocês entram lá, colocam o nomezinho e me enviam lá, que daí depois eu baixo como chamada, tá? Né? Quem tá só com a fotinha ali não tá presente daí não vai ganhar presença. Daí eu acho que é fácil, né? Só entrar ali no link, né? Mas sim, senhor. Quem não tá ligado à câmera não vai ganhar presença? Ah, não ganha sim, só que tem uns... Vocês não, né? Porque vocês terminam a aula de matemática e começam português. Mas 103, 104 termina a aula de matemática, eles ficam na aula. Eu não sei como é que gostam tanto da aula de matemática. Só que daí não conversa, a gente puxa a conversa, eles não conversam. Fica ali na aula e não sai da aula. Até meio-dia. Então vamos lá, vou mandar mais um exercício para vocês, tá? E vocês viram lá, conseguiram ver que eu marquei prova com vocês lá? Um testezinho? Comecei a chorar desde agora já, professor. Eu pensei em fazer 2 testes, que daí fica mais tranquilo, assim, não fica tão pesado tanto conteúdo, né? Daí a gente faz... Semana que vem tem uma aula do restante de função afim. E daí na outra semana a gente faz um testezinho. Vai ter tempo para estudar, vou organizar ali que não fique muito pesado. Daí na outra, depois do teste, a gente começa com função quadrática. Daí. Aqui mais um exercício. Essa aí tá mais fácil, eu acho, de vocês resolverem, de encontrar as leis. Vamos lá, uns minutinhos para vocês tentarem. O jogador Pipoca, em sua última partida de basquete, arremessou X arremessos 2 pontos e Y arremessos de 3 pontos. Ele acertou 25 arremessos e marcou 55 pontos. Quantos arremessos de 3 pontos ele acertou? Então, encontrem as duas funções, daí põe em sistema e daí resolve. Tem alguns probleminhas aqui que até a gente consegue fazer de cabeça, né? Isso aqui, se vocês forem testando valores, vocês encontram. Mas a ideia é saber resolver, porque nem sempre vai ser valores inteiros, valores exatos, né? Dá uma fração, um número com vírgula, nossa senhora. Daí se não sabe resolver, complica.
Então vocês vão ver que tem um número aqui, 25 arremessos, é um total de arremessos, e tem uma que fala em pontos. Então vocês vão ter que montar uma função que fala dos arremessos e a outra que fala dos pontos. E como fala dos pontos, daí tem que incluir o 2 e o 3, né? Que é o 2 e o 3 pontos. Eu já coloquei aqui uma equação sem querer. Aqui na primeira equação é mais facilzinha. X, arremessos x mais os arremessos y tem que dar 25 arremessos no total. Essa equação é mais tranquila, mais fácil. Professor, o senhor vai fazer o teste mais ou menos assim, né? Sim, facinho. Eu pensei em 10 questões pelo tempo, né, que tem. Vai ter questão da lei de formação, vai ter uma questão dessa daqui, questões sobre o que significa os coeficientes, zero da função, essas coisas assim. Aqui então as duas equações, né? Vocês podem perceber que é x mais y igual a 25. Monta uma função envolvendo os arremessos, né? Você pega os arremessos de x, os arremessos de y, dá um total de 25 arremessos. E daí depois monta uma função com os pontos. Os arremessos x tem 2 pontos, então 2x. Os arremessos y tem 3 pontos, então 3y. Então monta as duas equações e põe no sistema. Esse aí vocês vão ver que também não dá para diminuir uma linha da outra. Se diminuir, não exclui nem o x nem o y. Vai ter que multiplicar uma das linhas por um número. Eu multipliquei por menos 2. Daria por menos 3 também. Alguém já encontrou? Daria 5 arremessos. 5 arremessos. Aham. Ou também. 5 Bah, arremessos. nem acredito que acertei. Ah, que beleza. Então vamos lá. Então multiplica a função de cima por menos 2, né? Então vai dar menos 2x menos 2y igual a menos 50. E a de baixo não multiplica, deixa normal, né? Porque daí vai ficar de baixo 2x mais 3y igual a 55. E vocês vão ver aqui que dá para cortar o x, ó. Menos 2x com 2x, corta fora. 3y menos 2y vai ficar y. 55 menos 50 vai ficar 5. Então vai ficar bem rápida a conta. Dependendo do tipo de questão, é bem rápido. 3y menos 2y, y. 55 menos 50 é 5. Então, quer saber quantos arremessos de 3 pontos? Os de 3 pontos são os arremessos y. Então, já encontrei aqui 5. Se quiser saber quantos arremessos de 2 pontos, pega uma das leis, né? Pode pegar essa aqui, ó. Troca o y por 5, né? X mais 5 igual a 25. Passa o 5 para o lado 25. 25 menos 5 daria 20. Então, os arremessos de 2 pontos dá 20 e o de 3 dá 5.
Outra, essa aqui caiu no Enem. Essa é do Enem. Tal e qual tava lá no Enem. Só não coloquei as alternativas, né? Também trata de oferta e demanda, a questão de receita e despesa. QO é a quantidade de oferta e QD é a quantidade de demanda. E P é o produto. Então aqui é uma questão de quantas peças, no caso, vai ter que ser feito para atingir a demanda, né? Então, a partir dessas equações de oferta e demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quanto QO e QD se igualam. Eu vou fazer de duas formas aqui, mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa. Acho que dá tempo, em 9h14. Aqui já foi dadas as duas funções, já está prontas as funções. Basta só pegar e colocar no sistema, né? Eu acho que eu fiz essa conta de duas formas. E essa aqui o Enem é bem fácil. Às vezes assusta o jeito que é apresentado, mas assim ela é fácil. Não foi dado o gráfico também. Às vezes se dá gráfico fica mais visível, né? Eu aqui coloquei elas iguais, ó. Então, pelo primeiro método, pelos outros métodos também, se vocês isolarem uma variável, deixar ela sozinha, nas duas funções, por exemplo, isolar y numa, isolar y na outra, vocês podem igualar elas. É um método que dá certo. Aqui já está falando quando que elas se igualam. Então pode pegar uma função e igualar na outra, fazer as duas iguais, né? Menos 20 mais 4p, 46 menos 2p. Faz elas uma igual a outra. Daí passa o 2p para o lado, coloca os p's para um lado e os números para o outro, né? 4p menos 2p, o menos 2p passando para a esquerda vai ficar mais 2p. E o 20 que era negativo passa para o outro lado positivo. Acharam qual o valor de P? Sim, mas não entendi a relação. Deixa eu ver. O bom seria fazer um gráfico. Deixa eu ver aqui a melhor forma de explicar. É que é assim, ó. O QDO é a quantidade de oferta. Dependendo do preço do produto, vai ter uma quantidade de oferta. Se você aumentar o preço do produto, vai diminuir a oferta. Se você aumentar, ao contrário, se aumentar o preço do produto, vai aumentar a oferta. Se aumentar o preço do produto, vai diminuir a demanda. Essa é a ideia. Então, dependendo do preço do produto, você vai ter mais oferta, menos demanda. Ou mais demanda, menos oferta. E daí o problema ele quer encontrar o valor um valor para o produto de forma que a quantidade de oferta e a demanda seja a mesma. Um ponto de equilíbrio, que a empresa pode produzir a mesma quantidade que a população está consumindo. É algo assim. Às vezes, para entender
O problema é mais difícil, né? Vai bastante questão de interpretação. Então, se igualar a oferta, a função da oferta com a função da demanda, vocês vão encontrar o preço ideal para aquela empresa colocar no seu produto, de forma que ela vai poder produzir aquilo que o pessoal vai consumir. Aqui também daria para fazer um estudo de quanto vai poder produzir para ter um estoque ou algo assim, e para ter mais lucro. Pode envolver mais funções aqui. Então aqui no caso, junta os P's, junta os números, né? Então vai ver que o preço é 11, né? Aqui o preço é fictício, né? Como se fosse 11 reais, né? 11 reais seria o preço em que a oferta e a demanda iriam se igualar. Então a empresa produziria tantos e a demanda ia ser aquela quantidade que a empresa produzisse. Uma outra forma seria de colocar em sistema, né? O que a gente estava vendo antes, tá? Então eu coloquei aqui também no sistema. Se colocar no sistema, daí pega lá e diminui uma linha da outra. Faz que nem nós estávamos fazendo antes. Y menos Y, 0. Menos 20 menos 46 dá menos 66. 4P menos 2. Menos com menos vai ficar mais. Então ficaria 6. Passo 66 para a esquerda. Passo 6 dividindo. E chegaria a 11. Então, duas formas de fazer esse probleminha. Eu acho que encontrar o valor é mais fácil do que entender o problema, né? Nesse caso. Vamos ver, dá tempo de fazer mais uma. Essa aqui é mais simplesinha. Só para a gente não fugir muito lá do início. Qual o par ordenado que é ponto de intersecção entre as duas funções? Ali está falando par ordenado, né? Então vocês têm que encontrar o valor do x e o valor do y. Essas aí são mais fáceis, né? É bem tranquilo. Normalmente nos testes eu coloco uma desse tipo e uma em forma de probleminha. Tá? Então uma de cada caso. Normalmente, assim, vocês vão ver, eu até posso mandar uma das provas do ano passado. Eu vou fazer isso. Sempre eu procuro colocar a questão bem como ela é, né? Eu digo forma técnica, né? Sem situação problema e uma situação problema em toda a parte dos conteúdos de função. 2 e 2, senhor? 2 e 2? Vamos ver aqui. Então, coloca as duas leis, né? Sempre trocam esse f de x, g de x por y, tá? Aqui nesse caso vai dar para diminuir uma linha da outra. Tô conseguindo fazer mais rápido, ó. Hoje o computador me tá ajudando. Ou a internet, eu não sei o que tinha semana passada. Depois funcionou beleza, 103, 104 não trancou o compartilhamento. Daí hoje eu já estou montando aqui, já está dando a resposta direta, não preciso escrever, não perco muito tempo. Então aqui diminui uma linha da outra, y menos y vai dar 0. 3x menos 2x, 3 menos 2 vai dar mais 2, né? Então 3 mais 2, 5. Menos 4 menos 6 é menos 10. Tem que cuidar a questão dos sinais, né? Um sinalzinho errado erra tudo. Passo 10 para a esquerda, depois passo 5 dividindo, e daí x vai dar 2. Então, agora basta encontrar o y, escolhe uma das equações, escolhi a de cima, substitui o 2 no x. 3 vezes 2, menos 4.
Então, 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes 2, 6. 6 menos 4, 2. Perfeito. Então, o par ordenado é 2 e 2. Perfeito. Então, as retas das duas funções se encontram nesse par ordenado. Teria mais uma aqui, mas daí eu vou mandar os slides para vocês. Depois vocês podem encerrar em casa. Daí, tá? Então, já estamos no finalmente, no finzinho. Apesar que eu acho que sempre a prof começa um pouquinho mais tarde com vocês, né? Mas daí já vou dando descanso. Alguma dúvida? Quando o P der o resultado e o preço, a quantidade de oferta e demanda se equilibram. É isso aí. O que a Lauren comentou ali é o que era daquela questão. Alguma dúvida a mais? Questão dos conteúdos, prova, alguma coisa assim? O senhor vai enviar, por exemplo, esse conteúdo em videozinhos ou vai só colocar aula? Eu gravei a aula toda. Daí eu posso mandar a aula toda. Eu vou salvar agora. Daí eu salvo no YouTube e daí mando o link que é mais fácil de acessar. Se dá tempo, eu faço os videozinhos separados. Mas eu acho que essa semana não vai dar tempo. Tá corrida a coisa. Mas daí agora, no que terminar a aula, eu salvo. Daí eu já encaminho lá pra gerar o link no YouTube. Daí eu mando pra vocês. Vocês têm acesso a ela. Daí mando os slides. E quero mandar uma prova passada também. Joia? Mais alguma dúvida? Senão eu tô dando tchau pra vocês. Eu vou parar a gravação aqui. E daí vocês avisam a prof depois que eu parei. Porque daí senão fica muito grande. Se alguém quiser procurar no Drive lá. Joia, então tá. Tchau, tchau pra vocês. Qualquer dúvida, Falou, senhor. manda lá no zap, tá?